Olá, quem fala é João Vitor. Bom, hoje nessa videoaula eu vou estar mostrando para você como você vai usar, né, e vai otimizar as suas campanhas de DSA, tá ok? Bom, aqui basicamente eu tenho uma campanha aqui de DSA. O que eu posso fazer, tá? Eu vou escolher, por exemplo, um grupo de anúncios, como eu escolhi esse aqui. O que acontece, tá? Aqui dentro você tem as palavras-chave dos grupos de anúncios. Eu vou selecionar um período, né? Deixa eu só clicar na negativa aqui. Eu vou selecionar os termos de pesquisa, tá ok? Deixa eu só tirar esse filtro que ele tá aqui. Tá, deixa eu puxar. O que acontece, tá? Basicamente aqui, para você ver aqui nesse caso, eu tenho um exemplo, né, de palavras que apareceram, tá? Nas buscas, né, das campanhas, tá ok? Então eu vou clicar na outra categoria e aí ele vai me dar outros termos, tá vendo? Tem muito mais aqui. Então o que acontece? Basicamente, o que eu costumo fazer? Eu vou olhar as palavras-chave que tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu vi que a palavra-chave, vamos pegar uma palavra-chave que converteu aqui. Vamos descer aqui, eu vou pegar essa palavra aqui, ó. Deixa eu pegar outra. Vamos pegar uma palavra aqui. Ó, marmiteira térmica fitness, tá? Que foi uma palavra que converteu aqui. O que eu posso fazer? Se eu não tiver uma campanha para essa palavra, eu posso fazer o seguinte: eu posso ou criar uma campanha, tá? Ou eu posso incluir essa palavra dentro de uma campanha. Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra, eu tenho algumas campanhas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, marmiteira térmica fitness. Então, vamos pegar bolsa térmica. Vou pôr aqui em bolsa térmica. O que eu vou fazer basicamente? Eu vou clicar agora em grupos de anúncio. Vou dar mais grupos de anúncio aqui. E vou vir aqui, ó, e criar esse grupo de anúncio. Ok? Então, vir. Aí vamos pegar aqui, ó. Então, mesmo jeito que eu já ensinei na aula de pesquisa. Se você não conferiu, dá uma olhada, tá? Então eu vou colocar aqui e vou dar um salvar e continuar. Aqui eu vou deixar esse mesmo anúncio, tá? Vou salvar e continuar. Tá vendo que eu incluí aqui dentro? O que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre a mesma coisa com todas as palavras. Então eu vou vir aqui novamente, clicar em termos de pesquisa, tá vendo? Como vocês podem ver. E eu vou selecionar as palavras. O que você tem que fazer aqui? O certo é eu vou baixar as palavras, tá? Eu vou em Excel aqui, né, em XLSX. Então vamos baixar. Aqui você vem em download, ele vai fazer. Você vai abrir ele aqui. Vamos abrir. Então o que acontece? Aqui basicamente, eu vou excluir essas duas linhas aqui. E vou fazer os filtros, tá? Então eu vou vir aqui, por exemplo, e eu posso colocar normalmente o que eu faço. Eu vou sempre pela conversão. Então eu vou tirar as que não converteram nada e vou deixar apenas as que converteram. Por quê? As palavras que converteram tem que vir primeiro. Então se, por exemplo, essa palavra aqui, ó, bolsa térmica feminina, tá vendo? Ela teve uma conversão de 4,17%, é uma excelente conversão. Eu vou vir aqui e se eu não tiver a, a campanha, vamos ver se eu tenho, não lembro. Essa daqui acho que não sei se está pausada, mas quer ver? Vamos olhar aqui com. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro de bolsa térmica. Então, novamente, eu vou vir aqui, clicar para criar um anúncio e vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar o lance aqui e vou adicionar a palavra-chave, tá vendo? Mais bolsa, mais térmica, mais feminina. Agora em exata. Tá? Agora vou pôr o acento aqui no térmica. Aí eu vou colocar bolsas aqui, ó. Opa, no plural, sem o térmico errado mesmo. Aí depois eu coloco bolsas térmica. Depois eu coloco bolsas
térmicas, e vou dar um salvar e continuar. Aqui eu vou salvar e continuar de novo, e eu adicionei. Você vai fazer isso basicamente em todas as campanhas de DSA. Então rodou 1, 2, 3 semanas, você viu que tem termos que converteram, você vai pegar esses termos e vai adicionar dentro das suas campanhas. Aí você tem uma outra coisa que eu também sempre faço, que é o seguinte. Você vai pegar agora só os termos que não converteram, que deram 0. Tá vendo? O que você vai fazer aqui? Você vai olhar para saber o seguinte. Aqui, quais são os termos que de repente não são interessantes para o seu anúncio aparecer. Você vai negativar essas palavras. E se você vê que, por exemplo, um outro filtro que eu faço é o seguinte. Você vê quais tiveram o maior número de cliques, né? Então, por exemplo... essa palavra teve bastante clique e não teve conversão. Vale a pena eu ter ela na minha campanha ou não? É uma palavra que me ajuda a converter lá depois. Aí é importante, tá? Então você vai fazer essa análise dos cliques dessa sua campanha, para que a partir disso você consiga definir quais palavras você vai incluir nas suas campanhas. Se você vê que, por exemplo, tem uma quantidade de palavras, um grupo de palavras que está convertendo muito bem, você cria uma nova campanha, porque aquela campanha vai ter uma alta probabilidade de continuar convertendo e gerando vendas para a sua loja virtual, tá ok? Então, só recapitulando, o que você vai fazer? Você vai pegar as palavras-chave, você vai ou adicionar dentro dos grupos de anúncio ou criar novas campanhas com ela. E sempre com o critério de ou quem converteu, se você não tiver nenhuma conversão, você vai pelo critério de cliques, tá ok? Pela taxa de cliques aqui, né? Pela quantidade. E você olha também qual teve mais ou menos cliques, tá ok? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, comenta abaixo que eu ou alguém da minha equipe vai poder te ajudar, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.